Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando um segundo vídeo na madrugada de terça-feira, de uma terça-feira. E o assunto é polêmico agora, hein? Assunto polêmico. Quero falar para vocês sobre a discussão se existe vida extraterrestre ou não, né? Os chamados ETs, se existe extraterrestre ou não. O vídeo aqui não é, mais uma vez, não é para aprofundar sobre um tema que levaria horas para se falar, né? Daria para fazer um curso sobre isso. Existem também pessoas muito mais gabaritadas do que eu sobre o assunto, ufólogos, estudiosos, pessoas que foram em locais fazer pesquisa, entrevistas. Aqui nós vamos partir mais para uma parte da razão ou não de existir, uma parte mais filosófica da coisa, né? Então, assim, também não é para bater o martelo, é simplesmente para a gente refletir sobre as coisas, sobre as possibilidades, né, que existem. Então, muita gente vai falar, não existe. O religioso, normalmente, o religioso que eu digo, dito religioso, não necessariamente religioso, né, mas o pessoal das religiões normalmente são contra, falam que não existe, porque não tem na Bíblia, ou eles acham que não tem, né? Aí quando eles veem alguns autores que dão alguns significados para certos personagens da Bíblia, eles discordam, falam que não é nada disso, blá blá blá. Enfim, existe muita discussão, né? Eu respeito a opinião deles, eu respeito a opinião de todo mundo. Se alguém chegar para mim e falar, não existe vida fora da Terra, eu respeito. Se a pessoa chega e fala, existe vida fora da Terra, também respeito. O que eu posso falar para vocês assim de antemão é, eu nunca vi um extraterrestre, um ET. Isso eu não posso dizer para vocês que eu vi. Ou talvez eu tenha visto, pensando bem agora, porque o que é um extraterrestre? Primeiro a gente tem que entender o que é um extraterrestre. Todo mundo, quando a gente fala um extraterrestre, antigamente sempre pensava num serzinho esquisito, baixinho, cinza, não é isso? Ou verde, ou vermelho, alguma coisa assim. Hoje em dia se falam em seres com cabeça de animais, tem também uns caras altos. Uma vez um cara para mim falou que viu um cara alto. Já me falaram também, teve gente que falou para mim que já viu também uns seres baixinhos. Eu já escutei muita história, né? De várias pessoas diferentes, de locais diferentes, pessoas que nem se conhecem. Mas essa experiência deles, eu não estava junto, eu não vi, eu nunca vi. Exatamente esses. Mas eu vi uma coisa que eu achei bem interessante. Eu já vi uma pessoa morta, eu cheguei lá na hora que a pessoa estava morta, não vou falar quem é a pessoa, porque muitas pessoas vão identificar, porque é uma pessoa próxima a mim, e podem talvez se sentir mal. Mas enfim, como eu vi várias pessoas mortas que eu conheço, obviamente, em comum com outras pessoas, tudo bem eu falar assim. Mas assim, eu cheguei, logo depois de alguns minutos que a pessoa tinha morrido, tinha falecido, e eu vi, vamos dizer assim, um espírito. Não sei, a gente também até isso dá para discutir. É espírito, não é? O que é? Mas enfim, o que tinha lá que eu vi foi assim, na cama, um corpo de uma pessoa que eu conhecia, né? E acima daquele corpo, o mesmo corpo, então vamos colocar, né? Vamos colocar assim, o mesmo corpo, mais sutil, digamos assim, não era sólido. Eu não tentei colocar a mão, eu mantive uma distância de uns 2 metros, estava muito próximo. Se eu desse um passo e esticasse a mão, eu encostaria. Mas seria uma coisa estranha, porque ninguém estava vendo, só eu. Então, assim, eu estava vendo, eu estava num momento de sonolência, porque eu fui acordado, né, de madrugada, a pessoa tinha falecido, e aí eu peguei o carro, fui até o local, e então eu vi aquilo e a pessoa parecia, aquele corpo igual ao de baixo, que estava na cama, não estava percebendo o que estava acontecendo em volta dele, né? E a pessoa queria voltar para o corpo. Eu percebi isso, que ela tentava voltar para o corpo e não conseguia. Isso foi uma experiência que eu tive. Uma experiência extraterrestre também, ou não é? Aquilo que eu vi flutuando, tentando voltar para o corpo, ainda presa ao corpo, mas ao mesmo tempo não conseguia entrar dentro do próprio corpo. Duas imagens, é uma coisa que não é normal, não é natural. A gente não vê isso no dia a dia, a gente não é uma coisa normal, natural, que todo mundo vê todo dia. Então é uma coisa extra-terra.
Então a gente também pode classificar como extraterrestre, né? Então todo mundo que fala sobre espírito, que acredita em espírito, por exemplo, é algo extraterrestre, né? Agora, sobre aqueles ETs, aqueles seres que as pessoas veem, eu nunca vi. Nave espacial, né? O pessoal, disco voador. Eu já vi coisa no céu que eu não soube, eu percorri, isso podia ser um avião, um helicóptero, um balão, e eu percorri muito isso, eu cheguei à conclusão que não poderia ser. Não poderia ser. Agora, o que era, pode ser algum outro fenômeno, eu não posso afirmar que era um objeto não identificado, sem dúvida, é um OVNI. Mas eu não posso dizer que era um disco espacial, uma nave espacial de outro planeta, de outra galáxia, que tinha seres dentro. Não, isso eu não posso afirmar. De jeito algum. Estaria sendo irresponsável, né? Estaria falando uma mentira. Então, eu nunca vi. Agora, a gente tem que ir pelo bom senso, né? Então aqui eu vou falar de uma maneira mais de ciência, de biologia. Então vamos lá. Você chega num deserto, vou dar um exemplo aqui da Terra. Você chega num deserto, né? Um imenso deserto. O leigo, aquele que não conhece nada sobre deserto, eu nunca estive num deserto, tá? Primeiro de tudo, mas de qualquer forma eu estudei sobre. O leigo, aquele que nunca ouviu falar, só ouviu falar sobre deserto, mas assim, ele imagina o quê? Falou deserto, deserto é deserto, não tem nada, mas não é verdade. Nós sabemos que os desertos tem vegetais, né? Tem minerais, obviamente, e tem animais. No deserto existem animais. Só que você pode andar horas num deserto e não ver nada, só areia, né? Mas existem animais ali, existem insetos, né? Lagartos, até aves, anfíbios que vivem no deserto. E às vezes você vai achar até um oásis no deserto, né? É famoso essa coisa do oásis no deserto, né? Então você vai achar água com vegetais no meio do nada no deserto, no meio daquele monte de areia. Mas não é porque você não sabia disso, não é porque você foi uma primeira vez num deserto e andou horas no deserto e não viu nada, que não existe nada, você só não viu. E de repente você podia adentrar no deserto, andar horas, não ver nada, voltar e falar assim, puxa vida, em deserto realmente não existe nada, só areia, porque você não viu, mas existe. Estão lá os lagartos, estão lá os insetos, estão lá as cobras. Existe vida no deserto. E aí, a mesma coisa, que eu acho que aí até piora, porque a comparação, você imagina, o que tem aí, que já que a ciência consegue enxergar aí no universo de planetas, de galáxias, já é mais que talvez todos os grãos de areia aqui da face da Terra. Então você imagina assim, você olha para cima e você fala assim, puxa, eu não vejo nada, não vejo disco voador, não vejo ET, não vejo nada, não vejo uma nave espacial, não vejo nada. Isso não quer dizer que não exista, né? Então assim, a gente tem que pensar sobre isso. Ah não, mas a Bíblia diz isso, a Bíblia, sempre isso, né? O pessoal das religiões, eles ficam ao pé da letra ali e não saem daquilo, ficam patinando e patinando de livros que foram escritos há milhares de anos, com o entendimento das pessoas da época, com a cultura das pessoas da época, com um propósito específico da época. Não, mas não está na Bíblia, não existe. Pô, é difícil conversar com gente assim, né? Infelizmente. Tá? Eu não estou afirmando que existe com certeza, mas seria uma coisa muito burra. E a gente sabe que quem criou tudo isso, seja lá o que for, vamos chamar de Deus, mas quem não acredita em Deus, chame do que quiser, mas quem criou esse universo vasto, próspero, amplo, gigantesco, imenso, é colocar a vida só na Terra, pô, é um negócio, não tem lógica, você percebe? É uma coisa ilógica, não é razoável para a nossa mente, para o nosso cérebro, imagina para uma inteligência superior, não é razoável, isso não é razoável, isso contradiz qualquer tipo de ciência. Então assim, não é razoável, pessoal. Deve ter vida em outros locais e muita vida. Agora, tem que ter medo? Não tem medo de nada, né?
Ah, mas por que eles não se comunicam? Eu não sei se eles não se comunicam. Comigo não se comunicaram. Mas eu não sei se eles não se comunicam com outras pessoas, com governantes. Eu não sei. Você tem certeza sobre isso? Você tem certeza sobre alguma coisa aqui na Terra? Ah, mas por que eles não descem? Eu vejo as pessoas falando, por que uma nave espacial não desce aqui no meio da cidade, se mostra para o povo? Poxa vida, mas as pessoas veem um bichinho na rua e matam. As pessoas veem um bichinho diferente, aqui do interior talvez não vai entender isso, porque no interior é um pouco diferente. Mas aqui na cidade grande, a pessoa vê um bichinho diferente na rua, a pessoa vai lá e mata. Pô, cansei de ver isso. Ver uma aranha, tem que matar a aranha. Mas por que tem que matar a aranha na rua? Por que tem que matar a cobra que está ali na rua? Por que tem que matar o sapo que está ali na rua? Não, eles não podem ver um bicho que eles matam. Eles matam. Bom, cachorro, gato, eles atropelam e sentem prazer com isso, colocam até adesivo no carro. E aí eles querem o quê? Que um ser mais evoluído venha aqui na Terra se apresentar para quê? Para levar chumbo? Para levar bala, é isso? Para ser enganado, para ser roubado, para quê? Primeiro você tem que analisar o que tem aqui na Terra. É isso que você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar com os possíveis ETs, extraterrestres, se é que existe ou não, não estou falando que existe, mas se é que existe. Agora, você tem que se ocupar com o que tem aqui na Terra. Né? O tipo de seres que tem aqui na Terra, o ser humano. Muitas vezes se comporta como um vírus letal. Então, se eles não respeitam nem a natureza, nem os bichinhos, você acha que vai respeitar um ser mais evoluído? Ele vai querer, como sempre, destruir, matar, roubar, analisar, torturar, enfim, fazer o que... Essa é a história humana. O que vocês querem que eu faça? Estou mentindo? Agora eu estou mentindo? Estou contando a história que não é verdadeira? Essa não é a história humana. Olha para trás. Olhem para os últimos 5.000 anos, 6.000 anos. O que foi feito aqui na Terra? O ser humano escravizando a própria raça. Torturando, matando, roubando. Pô, aí vai vir uma raça mais evoluída aqui. Ó, viemos em paz, queremos ser amigos. Pô, você vai levar chumbo. Não tem a menor dúvida. Não, pessoal, então assim, a gente precisa de usar um pouco a cabeça, precisa de analisar as coisas, pensar, né, ver o né, tem que ter um pouco, nós temos que ser razoáveis em tudo, nos prós, nos contras, nas coisas positivas, nas coisas negativas, né? Então era isso que eu queria falar para vocês sobre esse assunto polêmico. Acho que é só isso mesmo. Acho que dá pra gente parar por aqui, não tem muito mais o que falar, né? Tem muita fake news na internet, muita baboseira, muito falsas provas, é muito efeitos especiais, é muito Photoshop, é muita mentira, né? As pessoas também inventam histórias por mais diversos motivos, então assim, a gente tem que tomar cuidado, mas de qualquer forma é legal a gente pensar sobre isso, sobre as possibilidades, refletir e ver que tudo na natureza aqui da Terra é próspero, é grande, é em quantidade. E no universo, quando a gente olha também, os astros é a mesma coisa. Então por que não teria vida em outros planetas, em outras galáxias? Pô, provavelmente tem, é o que eu acredito. Eu acredito que tenha, eu não estou afirmando que com certeza tem. Quem sou eu para dizer isso? Né? Agora a gente tem que parar de se achar de ser tão vaidoso e achar que é o centro do universo, né? Pô, não é, né? Acho que aí agora eu vou falar de astronomia. Quem já estudou o mínimo de astronomia já sabe que a Terra não é o centro do universo, a Via Láctea não é o centro do universo, tá? Ou dessa galáxia, tá? E nem essa galáxia é o centro desse universo. Isso quem falou foi o cientista, não fui eu. Isso eu estou repetindo, tá bom? Isso é um consenso entre eles, inclusive, não é nem discutível mais, tá? Só para vocês entenderem, não é que existe uma discussão sobre isso, não. Com as naves, com os foguetes, com os telescópios poderosíssimos, já se descobriu tudo isso, tá? Então, assim, eu acho que tá bem claro isso, né? A gente tem que realmente refletir mais sobre as coisas, colocar mais possibilidades, né? E pensar em como a vida, como a natureza, como esse cosmos, ele é
próspero, como tudo ele tem abundância. E não tem que ter medo nada disso. Tenha medo do ser humano na Terra, se tiver que ter medo. Não precisa ter medo do que vem lá de fora. Se for alguma coisa negativa, nós vamos resolver, se for o caso. Mas até hoje, pelo menos aqui nos últimos anos, aí a gente não tem nada para falar sobre isso, né? Não sei se no passado distante, quando não existia toda essa comunicação que existe hoje, se houve alguma coisa. Aí nós não sabemos. Tem teorias, tem algumas coisas, vamos colocar assim como provas, que estão sendo analisadas, mas tem muita discussão, não existe um consenso, né? Então aqui, claro que as autoridades sempre querem esconder as coisas do povo, isso é certo, não só com esse assunto, com todos os assuntos, né? Então é assim, o povão, para aqueles que governam, para aqueles que mandam, o povão é um bando de idiotas e não tem que saber de nada, entendeu? Porque quanto menos souber sobre as coisas, mais fácil de ser manipulado. Dá a novela para eles assistirem lá, dá um filminho, dá umas minisséries. Agora série tem um monte, né? Estou saindo um pouco do assunto, mas tem a ver. Porque aí você não pensa, você para de refletir, você está muito ocupado. Você põe lá naquela TV paga lá e é milhões de séries. Você fica ocupado com aquilo lá, né? Ele te ocupa, é o pão e circo. É fácil, agora vocês vão entender bem, né? Para quem leu alguma coisa de história, até na escola mesmo. Pão e circo antigamente, da Roma Antiga, é isso aí. É o que estão dando pra gente até hoje, pão e circo. Tá bom? Dá futebol para eles, deixa eles brigarem, se baterem nos estados, se baterem, brigarem, se matarem por causa de futebol, por causa de política, por causa de sei lá o que, entendeu? Pô, deixa eles lá ocupados enquanto a gente faz a farra aqui em cima. Pô, é a coisa mais lógica. Deixa o povo ficar na ignorância. Vamos dar os vícios para eles, dar futebol, dar novela, dar um monte de série, deixa eles ocupados com esse monte de coisa, e a gente aqui, pô, só crescendo em poder, em grana e fazendo lavagem cerebral neles. É que vocês não percebem, eu espero que percebam, mas a maioria das pessoas não percebem que pelas séries, pelos filmes, por Hollywood, pelas notícias, por tudo isso, eles vão incutindo ideias em vocês. E aí depois fazem todo aquele teatro, né? Nossa, mas a violência nos estádios. Pô, mas eles mesmos propagam isso daí. Ou não, eles não propagam a violência. Os mesmos que acusam a violência não são os mesmos que propagam. Lógico que são, óbvio, todo mundo está vendo isso. Então, pessoal, tudo é para tirar atenção, para que você não pense, para que você não reflita sobre as coisas, para que você siga só o que eles dizem que é certo, para que eles escondam as coisas de vocês e vocês não questionem. Então está na hora de a gente abrir os olhos, tá bom? E discutir, vamos discutir, existe vida fora da Terra ou não? Não precisa de bater o martelo, não é questão de bater martelo de uma verdade, de um e de outro ser maior. Quem que pode dizer que com certeza existe ou com certeza não existe, mas a gente pode conversar sobre possibilidades, como eu fiz nesse vídeo. Eu não bati o martelo sobre nada, mas eu coloquei elementos para que vocês possam pensar sobre, refletir sobre. Isso vai trazer uma riqueza para vocês, não só para esse ponto, mas para todos, para toda a vida de vocês. Para que vocês não sejam apenas uma marionete, um fantoche, um robozinho. Tá bom? Isso aí. Muito obrigado mais uma vez para vocês que assistem meus vídeos, por me acompanhar aqui no YouTube, me acompanhem também no Instagram, no Facebook, e agradeço muito mais uma vez. Se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações. Gostaram do vídeo? Dê um like. Não gostou? Dê um dislike. Quer reclamar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Quer sugerir alguma coisa? Quer criticar? Aqui embaixo vocês podem colocar o que vocês quiserem, sugerir vídeos também, né? Assuntos. E é isso aí, estamos juntos. Esses vídeos são para acrescentar algo em vocês e eu desejo para vocês todas as bênçãos do mundo. Realmente todas. Muitas alegrias, muita felicidade na vida de vocês, tá bom? Sejam felizes. Um grande abraço para vocês. Obrigado.